Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu deveria me apresentar, só que eu vou fazer isso de uma forma diferente. No final do vídeo eu vou deixar um card para vocês clicarem, que vai ser uma apresentaçãozinha minha. E vamos direto ao assunto, né? Eu estava conversando com a professora de vocês, a Joyce, e eu sou estagiário, certo? Eu estou fazendo estágio junto com ela e, a gente conversou e ela me propôs a trabalhar com vídeos, né? Tipo uma espécie de videoaula elucidando os conteúdos que vocês recebem pelos pets, né, semanais. Só que dessa vez os pets estão vindo com prazo mais apertado, né? Então eu vou falar os dois tópicos de uma vez, que é sobre as migrações e sobre os BRICS, né? Antes de avançar, eu queria trazer algumas questões, por exemplo, sim, eu não tenho como negar, eu sou otaku, eu gosto de anime. E uma das coisas assim que eu mais acho interessante quando a gente pensa em anime é lembrar do Naruto Uzumaki. Por que eu quero dizer isso? Porque o Naruto, ele não desistiu. Ele foi até o fim e se tornou Hokage. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vocês, o mundo inteiro está passando por um processo muito complicado, muito difícil. Eu sei que está sendo muito difícil para vocês também. Mas, por favor, gente, não desistam. A coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é o conhecimento. E é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, certo? Naruto Uzumaki se torna o Hokage e você pode se tornar o que você quiser. Contanto que você não desista. Certo? Porque a gente sabe que no fim tudo vai dar certo. E esse aqui é o All Might. Para quem já assistiu My Hero Academy, tá tudo bem agora. Porque eu tô aqui. Certo? E é isso que eu queria. É uma mensagem que eu queria trazer para vocês. É basicamente isso. Fiquem bem. Vai dar tudo certo, tá? Eu vou começar falando aqui sobre as migrações, certo? O que configura uma migração, certo? A gente tem um continente aqui que eu separei, continente africano. Eu vou chamar o continente africano de o berço da humanidade. Por que eu chamo ele de o berço da humanidade? Porque é daqui que as primeiras linhagens de hominídeos, os nossos antepassados, surgem, certo? Aqui há uma diferenciação de espécies, né? Uma especialização que faz com que a nossa linhagem surge aqui. E o que acontece? Quando a gente está aqui, tá, beleza. Por que a gente sai da África? Por que a gente não continua aqui? Porque, olha, a gente tem uma parte aqui em cima que é desértica, certo? Beleza. Mas aqui embaixo a gente tem floresta. Acho que é uma área bem... a gente tem a savana, então, mas a gente tem uma área bastante considerável que a gente pode explorar, né? Mas, dado o momento, variações climáticas, ou até mesmo caça, falta de alimentos, faz com que a gente procure outras coisas, certo? Faz com que a gente busque o que a gente vai chamar de migração, certo? O que é migrar? É se movimentar, por assim dizer, é sair de um ponto a outro. E eu vou chamar esse nosso parente distante de Jorge. Jorge mora na África. Ele é o nosso parente distante. Por que ele sai da África? Ele sai da África em busca de oportunidades. Ele sai da África em busca de oportunidades. Ai, meu Deus, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Foi oportunidades, certo? Ele sai da África em busca de oportunidades melhores. O fato dele sair está dizendo que ele está emigrando, né? Ele está saindo da África e indo para um outro local. Ele está saindo. É complexo, né? Porque a língua portuguesa tem muito disso. De ter palavras que são muito parecidas, mas com significados muito diferentes, certo? O que muda é uma letra, basicamente. Então, o que acontece? Emigrar, o ato de sair. Imigrar, o ato de entrar, certo? Todo emigrante é um imigrante, porque ele sai de um lugar e vai para outro, certo? O que fez Jorge sair daqui foi provavelmente a busca por oportunidades, porque talvez aqui
a escassez de alimentos não permitia que ele pudesse subsistir ali. Então ele parte junto com sua tribo e com um grupo de pessoas e vai explorar o mundo. E aí a gente está aqui hoje, certo? Uma das coisas assim que eu acho mais interessantes da gente pensar é na questão, por exemplo, do desenvolvimento da agricultura e o surgimento das cidades. Por que eu quero trazer isso? Porque quando a gente desenvolve a agricultura e cidades, né, que elas quase que surgem concomitantemente, né, quase ao mesmo tempo, a gente fixa, né, a gente fica em um só lugar. E a cidade é um local que chama muita atração, né? As pessoas vão para a cidade porque é um polo de emprego. Você vai para a cidade para procurar emprego, para procurar educação, saúde. É um local onde há oportunidades. Então existe o que a gente vai chamar, e que está no texto também de vocês, de êxodo rural. Que é quando eu, uma pessoa que mora no campo, certo? Vou para a cidade em busca de novas oportunidades, porque aqui eu já não vejo que eu tenho tantas oportunidades, certo? O que isso vai gerar, certo? A gente vai continuar trabalhando a ideia de emigração e imigração. Se eu sou, por exemplo, brasileiro e eu vou para os Estados Unidos, eu estou emigrando do Brasil e eu estou imigrando nos Estados Unidos, certo? Nos Estados Unidos eu sou um imigrante. Quando eu chego aqui, eu posso estar sofrendo um certo tipo de preconceito, né? Que é o que a gente vai chamar de xenofobia. Porque o que configura um país, certo? É um contexto de coisas que fazem com que a gente se entenda como uma coletividade, como um grupo de pessoas um grupo de pessoas com características parecidas. Por que nós somos brasileiros? Porque nós somos o país do futebol, o país da Copa do Samba, certo? Então o que acontece? A nacionalidade, ela é um grande fator que vai gerar esse preconceito, né? Essa tal xenofobia. Por quê? Porque se eu sou brasileiro e eu vou para os Estados Unidos, eu não sou um estadunidense. Eu não sou um deles. Eu sou um de nós. Eu sou um brasileiro, certo? Eu sou uma pessoa que saiu de uma origem diferente e se inseriu em um outro contexto espacial, né? Eu ia trabalhar esse outro assunto aqui, falando sobre imigração e tal, como os Estados Unidos provocou, né, aqui no Oriente Médio e tudo mais, uma certa pressão, né, que causou muito êxodo aqui, muita migração interna e externa e tal. Mas, infelizmente, não vai dar para tratar sobre esse assunto e eu vou tentar condensar aqui o mais rápido possível, só para ter uma explanação para que vocês não fiquem tão perdidos, certo? Existem dois tipos de migrantes e imigrantes, por assim dizer, de movimentos, né, migratórios. Se eu sou brasileiro, certo? Vamos, mais uma vez, voltar aqui ao contexto do Brasil. Se, por acaso, está acontecendo uma guerra aqui em Minas Gerais, um conflito aqui em Minas Gerais, e eu vou para o Amazonas, fugir desse conflito que está só em Minas, o que acontece? Eu sou um deslocado interno, certo? Eu sou uma pessoa que saiu e migrou internamente dentro desse país. Porém, se eu estou no Brasil e eu saio do Brasil e vou, por exemplo, como eu já havia falado, para os Estados Unidos, eu sou um refugiado. Porque o contexto que o Brasil me impediu de estar aqui me forçou a sair, certo? Basta lembrar, por exemplo, na questão do Hitler e dos judeus. A pressão que o Hitler causou durante a Segunda Guerra Mundial e a perseguição a judeus fez com que judeus migrassem, saíssem da Alemanha. Ok? Sobre o segundo tópico, né, que é os BRICS, eu gostaria de dizer, lembrar vocês, né, que hoje em dia a gente tem uma separação muito importante, né, no mundo, que são duas potências que estão em pé de guerra, que é a China, né,
e os EUA, né, os Estados Unidos. O que acontece? Esses dois estão em pé de guerra. Estão em pé de guerra um com o outro. Por quê? Porque eles estão procurando domínio econômico, certo? Eles têm interesses econômicos que fazem com que eles busquem um maior número de relações, e com relações eu quero dizer domínio, certo? Os Estados Unidos ele tem uma rede de soft power, né, que a gente vai falar, que é formas de dominação de outros países, assim como a China também tem os dela, certo? O que a gente vai trabalhar, por exemplo, em pensar, o BRICS ele é um contexto de cooperação entre países, né? O Brasil ele faz parte disso, a Rússia, a China e a Índia, e a África do Sul, certo? Esses países, eles cooperam entre si, buscando, o BRICS ele surge em 2008, certo? 2008. Bem numa época em que os Estados Unidos estavam passando pela crise das bolsas, em 2008, do subprime. Ou seja, era um período em que os Estados Unidos estava economicamente enfraquecido e criou abertura para que outros jogadores, né, outros players, pudessem entrar na disputa por hegemonia, certo? Por controle econômico. Então, se a gente parar para pensar, os Estados Unidos, ele, no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra mundial, ele saiu muito fortalecido e com muita influência. Tanto que o dólar foi reconhecido, né, foi adotado como moeda de troca universal. Né? Todo mundo aceita dólar aonde quer que você venda. Isso dá um poder muito grande para os Estados Unidos. Simples assim. E nesse período também, pós-guerra, lá pelos anos 70, a China passou por uma transformação muito tremenda. Ela mudou de acordo com o regime que ela vive também, né? Muito pautado pelo Estado, certo? Então, ela teve uma mudança social e econômica muito grande. E hoje em dia, essas duas potências disputam entre si para ver quem vai dominar a economia mundial, certo? Entra nessa questão uma que a gente vive hoje em dia, nessa disputa atual, entra os países emergentes. A China também não é um país que está se consolidando, mas ainda tem muito ainda a avançar. Né? A China ainda tem muitas questões, mas a gente pode dizer que os países emergentes estão ali. Se o centro do poder, né, entre China e Estados Unidos, né, o centro do poder é esses dois, os países emergentes eles estão margeando, né, eles estão ao redor. O Brasil ele sempre teve uma estratégia de cooperação independente de país, certo? Ele vai fazer comércio com qualquer país. Essa era a estratégia do Brasil. Hoje em dia, hoje com o nosso presidente atual, essa política está sendo mudada e a gente está voltando a depender muito dos Estados Unidos e buscar muita a dependência dele. Porém, o passado do Brasil mostra que ele sempre foi um país que fez comércio com todo mundo, certo? O BRICS, nesse contexto, ele vem para pressionar os Estados Unidos, né, e consolidar uma união cooperativa entre esses países que eu já citei, de forma a lutar contra essa exploração que os Estados Unidos sempre proporcionou, tanto na América Latina quanto nas diversas outras partes do mundo. Ok? Eu espero que tenha dado tudo certo. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê na próxima.